Olá, amigos do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nossa entrevistada de hoje é a professora Tereza Leitão. Nosso bate-papo de hoje trará o tema Special Olympics no Brasil, caminhos percorridos e seu cenário atual. Eu, Geisiane Mello, irei conduzir essa conversa que tem como objetivo discutir a intervenção pedagógica junto com a pessoa com desenvolvimento do paradesporto. Professora Tereza Leitão atua na Special Olympics desde 1996, diretora de esporte na Special Olympics, técnica de tênis na Special Olympics desde 1996, realizou educação física pela Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, é doutora em Educação Física adaptada pela Unicamp, tem pós-doutorado pela mesma instituição e é professora titular da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. Professora, muito obrigada pelo aceite do nosso convite para essa conversa sobre a Special Olympics. Seja muito bem-vinda. Olá, Geisiane. Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Como a Geisiane já disse, eu sou Tereza Leitão, sou diretora de esportes das Olimpíadas Especiais Brasil, sou morena, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta amarela. Professora, agradeço imensamente pelo ter aceito o nosso convite e gostaria de que você começasse falando para o nosso público o que é o movimento da Special Olympics e quais são os objetivos dessa instituição. Bom, a Special Olympics é uma organização sem fins lucrativos, cuja sede é nos Estados Unidos, em Washington. Foi criada pela Eunice Kennedy Shriver, que é irmã do John Kennedy, presidente americano. Em 1968, ela foi efetivada. Começou na década de 60, né, e foi efetivada com um evento, que foi o primeiro evento internacional, com 1.000 atletas, em 20 de julho de 1968. Então, a gente conta essa data como a nossa data de aniversário da Special Olympics Internacional. Essa organização, que foi criada como uma organização, agora é um movimento, a gente chama de movimento, porque ela está sempre em constante mudança, né? E a gente atende mais de 6 milhões de pessoas com deficiência intelectual e transtorno do desenvolvimento em mais de 200 programas no mundo inteiro. Nós estamos em todas as regiões do mundo, e é a segunda maior organização humanitária do mundo. A gente só fica atrás da Cruz Vermelha. Uau, são bastantes números representativos, né? Eu tive olhando no site da Special Olympics também, que eles falam que há em torno de 200 milhões de pessoas no mundo têm deficiência intelectual, né? É um grande número e eu acredito que esse movimento possa proporcionar a essas pessoas melhores qualidade de vida, acesso e inclusão. Partindo desse cenário, poderia nos explicar a estrutura e o modelo competitivo da Special Olympics? Sim. Como eu falei, nós estamos, né, em 200 programas no mundo, com 6 milhões de pessoas atendidas, fora os parceiros unificados. E como foi criada pelo esporte, a base é o esporte, a Special Olympics, então, ela oferece treinamentos e oportunidades de competição durante todo o ano. Então, a gente não é um movimento que só organiza evento, e a gente não é um movimento que só organiza treinamento. Então, os nossos atletas, eles têm contínuas oportunidades de treinar nas modalidades ou na modalidade escolhida e também de competir. Então, a partir do momento que esse atleta é cadastrado na nossa organização local, né, no caso do Brasil, ele já está apto já para ser um atleta de Olimpíadas Especiais, se tiver acima de 8 anos de idade, para treinar e competir numa modalidade esportiva. Mas nós temos outras iniciativas também para crianças menores, por exemplo, de 2 a 7 anos, nós temos atletas jovens. Então, começou pelo esporte, a base é o esporte, mas foi expandido, né? Então, hoje nós estamos em 4 áreas de atuação. No esporte, tem o esporte unificado e o fitness. Nós estamos na área da saúde, com programas de saúde, e o mais conhecido, acho que da maioria das pessoas, é
atletas saudáveis, que a gente faz screenings em 7 áreas da área da saúde também com os nossos atletas, eles, se tem alguma necessidade médica, odontológica, de fonoaudiologia, de nutrição, a gente encaminha para os nossos parceiros, para eles darem acompanhamento, né, para serem tratados. E nós temos o programa de escolas unificadas, que a gente tem, a partir do esporte unificado, né, a gente está nas escolas também, não ensinando o que é fazer inclusão, mas dando oportunidade das pessoas conhecerem e terem ferramentas de trabalhar mais facilmente as questões da inclusão com todo mundo da escola. E nós temos o programa de liderança jovem, né, que nós empoderamos os nossos jovens, tanto com deficiência intelectual quanto sem deficiência intelectual, que são os nossos parceiros, a serem os agentes que vão modificar, né, o mundo e terem uma visão um pouco mais humanitária e mais inclusiva com todas as pessoas que tenham essa necessidade. Então, é uma organização que é bastante grande no aspecto também de oferecimento em número de esportes, é a segunda maior organização esportiva do mundo também. Os nossos Jogos Mundiais, eles são considerados como o segundo maior evento esportivo do mundo, que acontece também a cada 4 anos, né, os esportes de verão. Nós temos 40 modalidades esportivas sendo oferecidas, né, na Special Olympics, e a nossa estrutura, então, ela vai desde os nossos parceiros, que são os locais nos quais os atletas participam, quais eles treinam, por exemplo, a PAS, a PABBs, Pestalozzi, ou sem nenhuma instituição, não tem que ter vínculo com alguma instituição que atende pessoas com deficiência, pode ser, ou também a parceria com municípios, nós temos muitas prefeituras que são parceiras nossas, e nós temos familiares que têm pessoas com deficiência intelectual ou transtorno de desenvolvimento que não vão para a instituição, não são atendidas em algum outro local, não estão mais na escola, e que também podem fazer parte da nossa organização, desde que, a partir do cadastro, treine com um técnico ou uma técnica capacitado na nossa metodologia. Então, nós oferecemos uma metodologia que é um pouquinho diferente também das demais metodologias das organizações que atendem pessoas com deficiência, e não é melhor ou pior, é só um pouquinho diferente, né, porque a gente divide os nossos atletas, quando eles vão treinar e competir nas modalidades escolhidas, nós dividimos esses atletas por gênero, por nível de habilidade. O que significa isso, né? Eles vão competir com outras pessoas que têm um nível de habilidade próximo a eles. Então, a gente não sabe quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro, né? O quarto, o quinto. E a gente não faz competição, por exemplo, para uma pessoa só ou 2 pessoas nos grupos. Nós dividimos por grupos e tem que ter no mínimo 3 competidores e no máximo 8 em cada grupo. Então, se nós temos 50 competidores em 50 metros livre de natação, nós vamos ter tantos grupos quantos necessários que a gente faz essa divisão. Ou seja, todo mundo tem chances iguais de ficar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E uma outra diferença, para completar essa ideia, é que na nossa competição, todo mundo vai para o pódio. Então, se nós temos grupos com 8 pessoas, os 8 vão ser premiados. Os 8 vão para o pódio e vão receber as suas premiações de acordo com os seus resultados. Então, a gente costuma enfatizar que a Special Olympics não é uma organização que distribui medalhas aleatoriamente, mas a Special Olympics é um movimento, uma organização que reconhece aquilo que o atleta fez na prática esportiva. Então, se um atleta competiu num grupo de 8 pessoas, numa prova de atletismo, ele ficou em 7º lugar, ele vai para o pódio, vai receber uma premiação que está dizendo 7º lugar. Então, também é diferente das outras organizações, que geralmente só os 3 primeiros colocados é que vão para o pódio. Então, assim, tem muito mais chances de todo mundo participar, né, por conta dessa divisão por grupos. Nossa, professora, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Em se tratando ainda da elegibilidade, como funciona, né? E aí você mencionou na questão do atletismo, que é uma modalidade coletiva. Como funciona esse equilíbrio no nível de habilidades para as competições? E faz uso ainda da regra dos 15%? Como que está sendo adotado
porque nós que somos leigos, às vezes fica difícil entender esse nível de habilidade, né? Poderia nos explicar melhor? Sim, sim. Obrigada pela pergunta, Gesiane. Então, a elegibilidade, né, para ser um atleta de Olimpíadas Especiais, tem que ter um laudo atestando a deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento. Então, a partir desse laudo, a gente não pede qual foi a avaliação, a gente não sabe se o atleta foi, a gente chama de atleta desde o primeiro momento que essa pessoa está cadastrada conosco, né? Independentemente se tem o nível de competição, o nível de habilidade de alto rendimento. A gente não leva para esse lado. Então, a partir desse momento que a pessoa fez o cadastro, que trouxe o laudo atestando a deficiência intelectual, a gente não vai perguntar se foi feito o teste de QI, comportamento adaptativo ou qualquer outra avaliação. A gente só precisa do laudo atestando deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento, ponto. Então, a partir desse momento, o atleta ele já é elegível para poder treinar e competir nas modalidades ou na modalidade que ele escolheu, que a família escolheu, enfim, né? Vai treinar e vai ter essas oportunidades de competição. Nas competições, nós temos muitas oportunidades também. Nós temos desde festival, que aí você não tem muita regra, as pessoas podem participar independentemente do nível de habilidade, independentemente da faixa etária e do gênero. Então, o festival, assim, é bem bacana, porque é a porta de entrada para os nossos esportes, muitas vezes. Então, a gente faz um festival de atletismo, todo mundo corre, não tem divisão, vai ser bem... Quando tem muita gente, a gente divide mais por gênero, só para ter um pouquinho mais de oportunidade dentro do gênero, mas se não, também não precisa fazer essa divisão. Aí nós temos os jogos locais, que são dentro da instituição. Então, esses jogos locais, eles podem ser feitos na própria instituição, numa PAI ou na prefeitura, durante uma aula de educação física, durante um treino de uma prova de natação, por exemplo. Tem que ter mínimo de 3 pessoas e máximo de 8 para cada grupo. São oferecidas as provas, a gente tem um regulamento que os técnicos que vão organizar essas competições, eles recebem, né, da nossa organização no Brasil, e eles preenchem, eles mandam para a gente divulga, e as inscrições são feitas até uma semana antes, pelo menos, e eles vão participar desses jogos locais, a gente dá as medalhas e a estrutura acontece nesses locais. Então, um exemplo aqui, se a gente estiver fazendo um evento na prefeitura de Santos, né, o técnico que está organizando isso já foi capacitado por nós e já tem essa autonomia para organizar enquanto parceiro das Olimpíadas Especiais Brasil. Tá? Aí a gente usa, sim, a partir dos jogos locais, essa divisão por nível de habilidade, e a gente tem como base pelo menos 15% quando a pessoa vai fazer a inscrição, o técnico vai fazer a inscrição, ele vai mandar, se atletismo, por exemplo, ele vai aferir o tempo durante um treinamento na instituição, e ele vai mandar todos os tempos para nós, e nós vamos colocar numa tabelinha os que são mais rápidos até os menos rápidos, ou dos menos rápidos para os mais rápidos, e a gente vai colocando lá 15%, se a gente tiver bastante gente, né? Se a gente não tiver muita gente competindo, a gente pode aumentar até 35%. Então, a nossa variação é de 15 a 35. Então, 15% é uma base, né? Não é uma obrigatoriedade, mas é uma base. Então, a gente coloca nessa tabelinha e a gente vai dividindo. Se nós temos uma pista com 4 raias, a gente divide os primeiros ali, 4, depois os segundos 4, os terceiros 4, todos eles, e aí eles vão competir nessa prova no mesmo dia da competição, que são chamadas as provas preliminares ou divisioning. Então, nós nos baseamos pelos tempos, pelos pontos ou pelas metragens enviadas pelos técnicos na inscrição. E nessa prova preliminar, que acontece sempre no mesmo dia da competição, mas um pouquinho antes, então vamos supor lá em Santos, a gente vai ter uma competição de atletismo, e essa prova vai acontecer, 100 metros rasos, vai acontecer às 10 da manhã, está marcado lá no nosso calendário para acontecer às 10 da manhã. Então, às 8 da manhã, todos os participantes dos 100 metros rasos, como já foram pré-divididos, eles vão competir nesses grupos, e nós vamos fazer de novo a aferição dos tempos e nós vamos comparar com os tempos enviados na inscrição. Se houve mudança, não tem nenhum problema, que é comum acontecer isso, porque as inscrições são feitas uma semana antes, 10 dias antes, e se o atleta continua treinando, vai ter mudança.
né? Porque ele melhorou o tempo, ele continuou treinando, ele vai ter mais oportunidades de colocar em prática aquilo que ele fez, né? Tá menos ansioso ou tá mais ansioso, pode diminuir um pouquinho, né, a sua habilidade, o seu resultado no dia. Então, muita coisa pode acontecer, né? De uma semana ou 10 dias até a competição. Então, nós vamos conferir, né? O pessoal da organização vai ajudar a conferir se esses resultados realmente são adequados para esses grupos. Então, se houver necessidade, nós vamos rearranjar todos os grupos a partir do momento que nós temos os resultados, a aferição dos tempos de cada atleta dentro da sua prova preliminar. A gente tem um tempinho ali de 5, 10 minutos para fazer esse rearranjo, para nas provas daí finais, às 10 horas da manhã, eles estarem dentro dos 15% dessa porcentagem de nível de habilidade. Ou seja, a partir desse momento que nós fizemos esse rearranjo, essa reorganização dos grupos, todos eles têm chance de chegar em primeiro, segundo, terceiro e quarto, porque a diferença entre o primeiro ali mais alto e menos alto é 15%. Isso, para muitos, não é quase nada, né? Então, é dessa forma que a gente faz. E lembrando que se a gente não tem pelo menos 3 pessoas de mesmo gênero, mesma faixa etária e mesmo nível de habilidade, a gente vai combinar os grupos. Então, eu posso ter grupos combinados de gênero, eu posso ter homens e mulheres competindo juntos. O que eu não posso é ter um grupo de 2 mulheres só, porque não tem grupo de 2 pessoas competindo nas Olimpíadas Especiais, né? Ou na Special Olympics, que é o internacional. No Brasil, a gente chama de Olimpíadas Especiais. Brasil, né? Então, a gente mistura o gênero também. E a faixa etária, a gente não tem a idade certa, 18 anos, 17 anos, 15 anos. A gente tem uma faixa etária, que a gente vai, por exemplo, de 8 a 13. Então, a gente também divide por faixa etária, mas não é o ponto principal da nossa divisão. O ponto principal da nossa divisão é o nível de habilidade. Então, significa que se eles têm 15% de diferença, se você é mulher e o outro atleta é homem, não significa que porque ele é homem ele vai chegar em primeiro, porque a diferença da habilidade é muito pequena, né? Então, e mesmo se ele tem 14 anos e o outro tem 25, não significa que o de 14 vai chegar mais rápido, porque o nível de habilidade é mais importante na nossa divisão. E isso é feito em todas as competições a partir dos jogos locais, né? E aí, assim, como é que a gente faz para os atletas irem? Não sei se eu estou me adiantando, mas se eu posso continuar explicando. Os atletas, para eles irem para níveis posteriores de competição. Então, eles competem nos jogos locais. Então, todos os ganhadores de todas as provas, eles ficam num banco de dados. Então, todo mundo que competiu atletismo 100 metros, 50 metros, salto em distância parado, salto em distância correndo, lançamento de pelota, lançamento de peso, todas as provas, todos os campeões, eles ficam num banco de dados nosso, dos jogos locais. Isso a gente pega todos os jogos locais que aconteceram no ano todo e nós vamos ter os jogos estaduais, por exemplo, que acontecem 3 anos antes dos Jogos Mundiais. Então, todos esses atletas que competiram no estado de São Paulo, que ganharam suas provas, eles vão entrar para um sorteio para representarem as suas localidades, as suas instituições nos Jogos Estaduais São Paulo. De acordo com o quê? Com o número de pessoas que a gente consegue atender, de acordo com as modalidades, de acordo com quantos eventos foram feitos de atletismo, de natação, de basquete, de bote, de todos os esportes que a gente oferece aqui, né? E a gente oferece as cotas, então, e esses atletas a gente divide também, tantas cotas para feminino, tantas cotas para masculino, e eles, então, vão competir nos Jogos Estaduais. A mesma coisa para o próximo evento, que são os nossos Jogos Nacionais. Nós tivemos o ano passado, em Jundiaí, em novembro, os Jogos Nacionais. Então, todos os nossos estados também fazem a mesma coisa. Nos Jogos Estaduais, todos os campeões das suas provas, de todas as provas, mesmo que seja do grupo 1, do 2, do 3, do 4, do 5, não importa o grupo, todos os campeões, eles vão para o sorteio para representar o seu estado nos Jogos Nacionais. E para os eventos internacionais, a mesma forma. Todos os atletas que ganharam as suas provas nos Jogos Nacionais são elegíveis para o sorteio para representar o Brasil nos Jogos Internacionais. Então, a equipe que foi agora selecionada para ir para Berlim, agora em junho, eles vão viajar dia 11 de junho para Berlim, eles foram selecionados nos Jogos locais, nos Jogos estaduais e nos Jogos nacionais.
Então, assim, não é uma organização que pega ranking, não tem ranking, e não pega o melhor tempo, não tem melhor tempo, porque todo mundo teve seu melhor tempo dentro do seu grupo, né? Então, se você está nadando 25 costas e você fez em 12 segundos, você tem o seu melhor tempo ali. Se a Clélia fez em 27 segundos, ela ganhou medalha de ouro, ela tem o melhor tempo dela no grupo também. Então, todo mundo tem as mesmas chances, todo mundo que ganha medalha de ouro. Aí a gente tem mais cotas do que a gente tem medalhistas de ouro, por exemplo. Então, a gente já faz o sorteio para os segundos colocados. Então, a gente pode fazer isso até o terceiro colocado, né, para a gente completar as cotas. E nós como uma organização que temos a acreditação da Special Olympics Internacional para trabalharmos no Brasil, com a metodologia, com o nome, com os vídeos, com tudo isso que a gente faz aqui, nós recebemos cotas também para os eventos internacionais. E a nossa cota agora para Belém é de 36 pessoas, entre técnicos, os chefes de delegação, os parceiros unificados, que é muito importante também, a gente falar um pouco sobre o esporte unificado daqui a pouquinho, e os atletas. Então, nós temos uma equipe significativa que vai representar Belém, o Brasil em Belém. Então, assim, é bem difícil a gente ter os mesmos atletas indo muitas vezes, né? Porque todo mundo tem chance, né? Então, além de ganhar essa prova, tem que ter bastante sorte, né? Porque vai sorteada na primeira etapa, sorteada na segunda e sorteada na terceira. Então, é assim que a gente tem a nossa organização em movimento. Professora, muito obrigada por esse resumão do que é a Special Olympics, as Olimpíadas especiais aqui, né, como a gente fala no Brasil.